Amém, amém. Você é um fruto do sonho de Deus. Nossa série de mensagens sobre identidade nessa noite vai falar sobre a identidade em Cristo, a nossa nova identidade em Cristo. Nosso personagem dessa noite será o apóstolo Paulo. Nós temos seguido, através dessa série de mensagens, vários personagens bíblicos, procurando identificar onde eles pautaram a sua identidade. E hoje nós queremos pensar que todos eles, ou a maioria deles, firmou a sua identidade, ou teve uma identificação maior em um momento de crise, em um momento de dificuldade. Nós estamos vivendo um momento de crise mundial, e esse é o momento de nós pensarmos, de analisarmos como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. As crises, elas são sempre oportunidades para nós. Elas servem ou para nos piorar ou para nos melhorar. Tudo vai depender da forma com que nós reagimos a ela, das respostas que nós damos a ela, das respostas que nós damos às pessoas que nos cercam. Nós queremos pensar sobre isso nessa noite. O tempo que nós vivemos é o tempo de quarentena. A crise bateu todas as portas, em todos os lugares. E nesse momento, as pessoas estão pensando, em todo momento eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar a decisão se eu vou sair de casa ou não vou sair de casa. Eu vou tomar uma decisão se eu vou ao médico. Eu estou com um pequeno sintoma, então eu saio para ir ao médico já com medo de ser acometido pelo coronavírus. Eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? E as minhas contas, como elas vão ficar? Nós estamos num momento de tomada de decisão. Mas nós também podemos pensar na nossa vida em como nós estamos vivendo em nosso lar. Por exemplo, agora nós estamos nos aproximando. E esse momento de proximidade, o que representa para você? Será que na sua jornada enquanto família, você vai conseguir ter uma boa harmonia nesse período juntos? Ou esse período juntos vai se tornar um tédio? Ou vai se tornar uma guerra? Nesse momento, você vai pensar mais no outro ou pensar apenas em si? Qual tem sido a sua resposta a esse momento de crise que se apresenta para você? Eu fico pensando e olhando para mim, para a minha estrutura, para a minha vida, e pensando, o que vai mudar na minha vida quando cessar essa crise? Será que eu vou crescer? Será que eu vou aproveitar esses momentos para produzir algo de bom na minha vida, na minha história? Será que essa crise vai revelar quem eu sou? Muitas vezes é uma única oportunidade que eu tenho de olhar para dentro de mim. É um momento de olhar para a minha própria companhia e perceber que muitas vezes a minha companhia tem assustado as pessoas, tem machucado as pessoas. Eu preciso fazer essa autoanálise. Por isso nós estamos em busca da nossa identidade. Eu olho para o personagem bíblico, mas muitas vezes ele vai refletir quem eu sou. Ele vai trazer uma verdade minha que eu estou vivendo e estou me escondendo atrás de uma máscara. A maior bênção que eu entendo que eu posso experimentar nesses dias é que a minha máscara caia. Se a minha máscara cair, eu vou poder enxergar realmente quem eu sou. Porque se eu escondo o que eu sou, eu não tenho oportunidade de ser transformado. Mas quando eu realmente revelo quem eu sou, eu identifico em quais pontos eu preciso trabalhar na minha vida, na minha jornada. Nós estamos diante do momento da verdade. Eu queria te convidar a rasgar o seu coração. Talvez seja um momento de você fazer reparações no seu lar, com seus familiares. Você não pode ir ao seu vizinho, ao seu amigo, você não pode vir à igreja, mas você tem o acesso à internet, você tem um canal de WhatsApp que você pode entrar em contato. São momentos de reflexão. Hoje nós queremos dar uma olhada na vida de Saulo de Tarso, o famoso apóstolo Paulo. Esse homem, ele teve a sua identidade extremamente modificada justamente quando ele teve um encontro com Jesus. Paulo, ele era um homem referência. Ele tinha a sua identidade pautada na sua religião, na sua cidadania romana e em quem ele era. Ele era zeloso em tudo o que ele fazia. O encontro que ele teve com Jesus está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu quero citar algumas coisas sobre esse momento para vocês. Saulo, ali está narrado que ele
como fariseu, como religioso, como zeloso pela verdade que ele cria, ele começou a perseguir os cristãos. E perseguindo os cristãos, ele tinha plena convicção que, em fazendo isso, ele estava servindo a Jesus. Ele estava servindo a Deus. Na verdade, ele não entendia que Jesus era o Messias. E, de repente, fazendo aquela perseguição com toda a audácia, com toda a sua força, com muita paixão, porque quando você é apaixonado por algo, você faz com total zelo. No caminho de Damasco, ele se depara justamente com Jesus. Jesus se aproxima dele e o questiona. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele ouve uma voz, uma luz, ofusca os olhos dele. Ele ouve aquela voz, ele titubeia e pergunta, quem é você? Quem é você que está falando? E de repente ele ouve a voz de Jesus dizendo para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Pega esse momento e traz para a sua realidade. Talvez você, durante muito tempo, foi criado dentro de uma igreja. Você foi criado dentro de uma religião. E essa religião formou você, criou em você uma identidade. E eu quero dizer para você que existe uma grande diferença entre a identidade de Cristo e a identidade de uma religião. Eu posso ser de uma boa religião, eu posso até ter uma boa identidade, fazer coisas boas, mas existe uma diferença muito grande em ter a identidade de Cristo em nós. A identidade produzida pela religião, ela é produzida por nós. Nós produzimos essa identidade, nós produzimos isso em nós. A diferença do Evangelho é que quem produz transformação em nós é Jesus Cristo. Então, Saulo, ele teve esse confronto na vida dele. E Jesus insiste com ele. Paulo, você me perseguiu. Você não sabia o que você estava fazendo. E começa na cabeça de Paulo alguns pensamentos. E talvez seja o pensamento de muitas pessoas quando tiveram realmente o encontro com Jesus. E Paulo poderia estar pensando assim, se ele está falando comigo é Jesus, ele ressuscitou. Imagina o pensamento desse homem. Ele entendia que Jesus era um impostor, que todos os cristãos eram impostores, que a mensagem que eles pregavam não era verdadeira. E de repente ele se depara com a verdade nua e crua diante dele. E ele pensa, se ele ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Se ele ressuscitou e ele é o Filho de Deus, eles, os cristãos, estão certos e nós estamos errados. Imagina a virada de 180 graus na cabeça desse homem. Tudo aquilo que ele cria como verdade, que fazia parte da sua identidade, que determinava todo o comportamento de Paulo, estava sendo deposto justamente nesse momento diante da face de Jesus. Então, um grande temor tomou conta do seu coração. De que valiam todos os títulos que ele tinha. De que valia todas aquelas coisas que ele cria, se elas não tinham mais valor, porque elas não eram verdade. Ele entra em crise. Toda a sua crença se tornou em mentira. E para piorar, ele fica cego. Ele fica cego por causa do efeito que Deus fez na vida dele. E talvez você se identifique com esse momento da cegueira de Saulo. Talvez você se identifique porque um dia você foi ao YouTube e você ouviu uma mensagem do Evangelho. Ou seja, você se deparou com o Cristo sendo pregado para você. E quando Cristo foi pregado para você, você recebeu e acolheu aquela palavra no seu coração. Você realmente viu que Cristo é real. Ele plantou uma semente no seu coração. E de repente você saiu daquele ambiente, ou de uma igreja que você visitou, ou de um momento no YouTube que você ouviu uma mensagem. E de repente aqueles lugares que você frequentava passaram a ter uma conotação diferente para você. Você olhou e parecia que algo estava estranho. É como se você não pertencesse mais àquele lugar. É como se aquele lugar para você causasse para você algum estranhamento.
E eu confesso que eu passei por isso. Eu cresci na igreja. Desde pequeno fui trazido para a igreja e eu tinha uma identidade. A identidade que eu tinha era filho de crente. Essa era a minha identidade, porque meus pais me traziam à igreja, eu aprendia tudo sobre a palavra de Deus, mas essa mensagem chegava aqui e não descia e entrava no meu coração. Até que aos 16 anos eu tive uma experiência com Jesus que mudou radicalmente a minha vida. Então, a partir desse momento, eu me tornei estranho a outros lugares, a não ser a presença de Deus. Nós nos identificamos com Cristo. A nova identidade de Cristo vai sendo plantada em nós. E nem todos os lugares são confortáveis mais para nós. Nós somos transformados de dentro para fora. Papai e mamãe que tem filho adolescente, você traz ele para a igreja, você tem a convicção de que você está fazendo o melhor para ele, que é trazer o evangelho para ele, mas ele precisa ter o momento dele com Jesus. Ou Cristo entra no coração desse jovem, desse adolescente e o transforma, ou para ele, muitas vezes, a caminhada cristã vai ser pesada, porque ele vai enxergar a caminhada cristã unicamente como prisões, como proibições, e não é proibição. O Evangelho oferece para nós caminhos de verdade, caminhos de transformação, caminhos de vida. Enquanto nós não temos esse encontro com Cristo, enquanto a nossa identidade não é construída em Cristo, nós queremos preencher o nosso vazio. E nós vamos buscar preencher esse vazio de diversas maneiras. Muitas vezes nas drogas, nós vamos preencher esse vazio no sexo, nós vamos preencher esse vazio de diversas formas. E o que nós entendemos e o que nós experimentamos é que cada vez que nós procuramos preencher esse vazio dessa forma, o vazio se torna cada vez maior. Porque nada pode preencher o vazio que somente Cristo pode preencher em nossa vida, em nossa caminhada. Então, num dia, eu tive essa oportunidade, assim como o apóstolo Paulo, de ser encontrado com Jesus. E quando isso acontece, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu nasci de novo, eu estou cego para as outras coisas e estou sedento pela verdade de Deus. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me conduza nessa caminhada, nessa jornada rumo ao discipulado que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar. E para Paulo nós tivemos uma orientação. Paulo foi orientado a procurar um homem chamado Ananias. Ananias seria aquele que ia mostrar para ele o caminho que ele deveria seguir e afirmar os passos dele na fé. É por isso que eu te encorajo, você que teve esse momento com Deus, ou que vai ter esse momento com Deus nessa noite, eu te encorajo a você procurar futuramente uma igreja que te conduza, te oriente nesses próximos passos rumo à sua nova identidade que você tem em Cristo Jesus. Então, Paulo é conduzido por Ananias, Ananias ora por ele recupera a sua visão. E de repente, por aprender um pouco com aqueles homens, ele passa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a mensagem de Paulo não era outra a não ser: ele é o Filho de Deus. Queridos irmãos, vocês que me seguiam, eu quero dizer para vocês que eu encontrei a verdade se chama Jesus, ele é o Filho de Deus. Vocês precisam crer, vocês precisam ter uma experiência com ele como eu tive. Ele pode mudar radicalmente a sua história, a sua vida. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo literalmente ele rasga as suas credenciais. Literalmente ele tira aquele orgulho que ele tinha de ser fariseu, zeloso. Ele fala assim: agora eu não sou mais, agora eu sou um filho de Deus. Agora a minha vida eu entreguei para Jesus e eu quero ser transformado por Ele a cada dia. Essa era a sua nova identidade. Aconteceu com Paulo aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa era a nova identidade de Paulo, filho de Deus. Há uma troca na história de Paulo. Paulo ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim. E como benjamita, ele se comportava como benjamita. Mas, de repente, Cristo entra na vida dele e deixa de comportar-se como um benjamita e passa a se comportar como um filho de Deus.
Há uma mudança, inclusive nas suas motivações. Um benjamita, ele obedece à palavra de Deus, buscando ser aceito por Deus através da sua obediência. Um cristão entende que Cristo foi aceito no nosso lugar e oferece a nós a oportunidade de nos achegarmos a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Há uma diferença em obedecer para ser aceito do que ser aceito para obedecer. Nossa obediência a Deus hoje ela é baseada no amor. Nós amamos a Deus, por isso nós obedecemos a sua palavra. Paulo deixou de ser egocêntrico, de pensar apenas em si, para ser cristocêntrico. Ou seja, Cristo passou a ser o centro da sua vida, da sua história, das suas motivações e de tudo o que ele fazia. Ele passou a viver pelo Evangelho. Ele abandonou toda a sua vida, todos os seus costumes para seguir a Cristo e pregar o Evangelho a toda criatura, seguindo a ordem do nosso Mestre Jesus. Mas em Filipenses capítulo 3, nós vemos que Paulo ele passou a pregar a sua nova identidade em Cristo, a defender essa nova identidade em Cristo. E no versículo 1, ele nos convida a nos alegrarmos no Senhor. Diz assim o texto: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim e é uma segurança para você. Então, nesse versículo, nós identificamos que a nova identidade em Cristo nos proporciona alegria. E eu quero fazer um destaque para você, que esse homem que diz para você se alegrar no Senhor, ele estava preso por causa do Evangelho. E com muita audácia e muita alegria, ele fala assim, alegrem-se no Senhor. Não importa a circunstância, você pode se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Você pode se alegrar no Senhor em meio a qualquer circunstância, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a essa quarentena que você está vivendo, você tem a oportunidade de se alegrar no Senhor. E em se alegrando no Senhor, até a sua imunidade ela aumenta. E você pode estar mais protegido. A nova identidade em Cristo é um convite a sempre nos alegrarmos no Senhor, buscarmos nele a nossa alegria. Então percebe uma coisa, a identidade cristã, ela é aliada à alegria. Uma das marcas da identidade cristã é a alegria. Aí você pode falar assim, pastor, eu sou cristão, eu caminho com Jesus, mas eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu estou passando por um momento difícil. O convite do apóstolo Paulo é você dar um passo em direção a Jesus e clamar a Ele. Jesus, não simplesmente mude a minha história. Não mude simplesmente o meu momento. Me dá da tua alegria. E isso me basta. Se a alegria do Senhor invadir o seu coração, isso te basta. E isso acontece um dia de cada vez. Você busca ao Senhor um dia de cada vez. E assim como o maná do deserto vinha todos os dias aos israelitas, a alegria do Senhor quer permear a sua história nesse momento. Por mais dolorosa que seja a sua história, existe um Deus que pode transformar qualquer caos em cosmos. Ele quer renovar a sua esperança nessa noite. Ele quer trazer você à razão e trazer você a alegria que Ele tem preparado para você. O segundo ponto que eu quero destacar para você é que a nova identidade em Cristo silencia todas as outras vozes. Você ouviu que para ser aceito por Deus você precisa fazer sacrifício. Você precisa subir uma escada de joelho, eu não sei a religião que você pertenceu. E de repente foram ensinadas várias coisas, mesmo no nosso meio, vários formatos de culto a Deus. E de repente você pensa assim, para aceitar a Deus tem que ser para cultuar a Deus tem que ser dentro do templo. Porque se não for num templo com um pastor, não vale, não funciona. Não funciona assim. A palavra de Deus diz que nós somos livres para adorá-lo em todo e em qualquer lugar. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, seja em qual for o lugar, a situação. E ele diz assim nos versículos 2 e 3, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo fez por nós,
Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. O que Paulo estava dizendo aqui? Como benjamita, como judeu, ele precisava ser circuncidado, ele precisava seguir uma série de regras para ser aceito por Deus. Quando ele entendeu que o Evangelho remove esse tipo de busca, ele oferece a nós liberdade para entrarmos na presença de Deus. Ele passa a pregar a todas as pessoas que você não precisa fazer rituais para se achegar a Deus. O que Deus está esperando de nós é um coração quebrantado, contrito, um coração disponível para Ele e não religiosidade. A religiosidade muitas vezes nos afasta de Deus. A religiosidade nos engessa, nós ficamos engessados e ficamos pensando, eu não posso, e deixamos de desfrutar da liberdade que encontramos no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, o nome que nos transforma, que nos liberta. Então Paulo diz, você não precisa dar ouvidos a outras vozes. Creia apenas no Evangelho de Jesus que lhe foi pregado e isso te basta. Experimente desse Deus dia após dia, noite após noite. Toda vez que você se ajoelhar, dobrar seu joelho para orar ao Senhor, ali Ele estará. Ali Ele estará te ouvindo, ali Ele estará transformando a sua vida, cuidando do seu coração. E o próximo ponto diz que a nova identidade em Cristo revela quem nós nos tornamos. Nós deixamos de ser alguém para se tornar um outro alguém. A nossa identidade é transformada. O apóstolo Paulo, do versículo 4 ao 9, ele faz um paralelo com a sua antiga identidade. Ele tinha uma identidade e ele experimentou uma nova. Ele diz assim, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu me esforço para ser aceito por Deus. Eu ainda mais. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou legítimo. Eu sou um judeu legítimo. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Não tinha nada que me desabonasse. Eu era pleno, eu era convicto naquilo que me propunha. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. E além de cumprir a lei com todo rigor, eu exigia que os outros o fizessem. Se identifica? Quantas vezes nós caminhamos dentro da nossa religião, exigindo uns dos outros que eles façam aquilo que nem nós, muitas vezes, damos conta de fazer. Eu pensava, diz o apóstolo Paulo, que essas coisas eram valiosas. Mas quer saber? Agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Eu não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Nós somos aceitos por Deus simplesmente pela fé. Se você acreditar, se você abrir o seu coração e reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, se você reconhecer que o sacrifício dele foi suficiente e é suficiente também para você, não importa o tempo que você tem andado longe de Deus, não importa o tempo que você tem dispensado para tantas outras coisas, é tempo de voltar para Deus. Ele está de braços abertos. Ele quer reforçar a sua identidade nele. Uma vez filho, sempre filho. Um casal pode se divorciar e dizer, nós somos ex-maridos e ex-esposas. Mas não existe ex-filhos. Nós somos filhos amados de Deus. Em nossa comunidade, Igreja Batista do Jardim Guatemi, nós temos um programa chamado Celebrando a Recuperação. No programa Celebrando a Recuperação, nós buscamos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós buscamos aperfeiçoamento das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Ali nós podemos ser quem nós somos. Nós podemos partilhar as nossas dores, as nossas dificuldades. Nós podemos partilhar aonde nós falhamos, aonde nós caímos. Nós podemos reconhecer nossas limitações e dia após dia, um dia de cada vez, confessando nossos pecados uns aos outros.
partilhando nossas dores uns com os outros, nós estamos sendo curados e tendo a nossa identidade em Cristo restaurada. Porque não existe ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. Você pode dizer para mim, pastor, eu estou tão sujo que você não faz ideia, eu não tenho nem coragem de vir à igreja. Deus abençoe você nessa noite. Sabe por quê? Você não pôde vir à igreja. O Evangelho chegou até você. Deus preparou esse momento para você se encontrar novamente com Ele. Você não precisa ter vergonha. Os braços dele estão sempre abertos para você. Então eu quero dizer para você que Deus te abençoe nessa noite. É para você essa mensagem também. Você que está desgarrado do rebanho de Deus. Ele quer que você retorne. E as portas estarão abertas para você. Ele quer acolher você. Nós, enquanto igreja, queremos acolher você. E não só essa igreja. Talvez você não conheça a nossa igreja, a nossa comunidade, mas está ouvindo essa mensagem. Quero dizer para você, volte para a sua igreja. Volte para o seu aprisco, volte para o seu rebanho. O pastor de vocês está lá te esperando. Deus quer renovar a sua identidade em Cristo Jesus. Para você sair por aí com o nome de Cristo gravado no coração, dizendo: eu sou o filho amado de Deus. Eu quero experimentar o poder dele na minha vida sempre. E para nós finalizarmos, a nossa identidade em Cristo nos faz querer conhecê-lo cada vez mais. Diz assim o texto, Filipenses capítulo 3, de 10 a 14. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A nossa identidade em Cristo, ela precisa refletir o próprio Cristo. Então, a partir do momento da nossa conversão, automaticamente iniciou-se um processo chamado santificação. A santificação nada mais é do que nós sermos conformados à imagem de Cristo. Cristo a cada dia vai sendo formado em nossa vida, então Ele vai aparando as nossas arestas. Ele vai removendo de nós aquilo que nos diferencia dEle, aquilo que nos afasta dEle, aquilo que nos tira da imagem dEle, e Ele volta a trabalhar em nós, conformando a nossa imagem na própria imagem do Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados dessa forma. Adão foi criado dessa forma. O pecado borrou essa imagem e essa identidade. Então, Deus quer te trazer de volta para poder restaurar a sua identidade em Cristo Jesus. Aí onde você está, você é convidado a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e se conectar com o Eterno. Se conecte com Ele agora, em oração. Ele está de braços abertos para você. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que está sendo pregada nesse momento. O teu recado foi oferecido a todos que estão nos ouvindo nesse momento pela internet. Nesse momento nós escolhemos separar um momento para te ouvir, Pai. Paulo foi encontrado num momento que ele não estava te procurando. Talvez esse que está nos assistindo não estava te procurando. Mas de repente o Senhor o encontrou e ele foi encontrado pelo Senhor. Então essa é uma noite de restauração de vida, de transformação. E esse é o clamor que nós queremos fazer ao Senhor nesse momento, Pai. Aonde quer que essa pessoa esteja, que o Teu Espírito Santo possa tocá-la, abraçá-la e dizer manso e suave em seus ouvidos: você é meu filho amado. A Tua palavra diz que o Teu Espírito comunica ao nosso Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus. E se a palavra de Deus fala, toda outra voz
é silenciada. Então, filho amado de Deus que você é, recebe o Senhor Jesus novamente no seu coração. Permita que a sua identidade seja restaurada agora em nome de Jesus. Entregue a sua vida para Ele em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua obra ela é completa. Aonde quer que essa mensagem for pregada, vidas estão sendo alcançadas e corações estão sendo quebrantados. Identidades estão sendo restauradas. Filhos amados de Deus estão correndo para o teu colo nesse momento e celebrando o Deus de toda a vida que é o Senhor, ó Pai. Pai, nós queremos aproveitar esse momento de oração e entregar a nossa nação diante de Ti, Pai, aos nossos governantes, que eles tenham sábias decisões, ó Pai, para tomar em relação à crise que nós estamos vivendo. Como foi pregado, Pai, é momento de crise, é momento de decisão, é momento de nós buscarmos mudanças, buscarmos transformações, que assim seja em nosso país, ó Pai, que os governantes sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos Te pedir por aqueles que estão enfermos, ó Deus, os nossos irmãos que estão acometidos de enfermidades, te peço que o Senhor esteja visitando eles nesse momento. Ó Pai, aqueles que estão nos assistindo também, que estão passando por alguma situação delicada, Pai, com relação à sua saúde, entra com providência, Pai. Ó Pai, os nossos irmãos que estão desempregados, também os abençoe com a porta de emprego, abençoe as nossas famílias, ó Deus, que seja um momento de unidade, ó Pai, de restauração de comunhão, ó Pai, que nós possamos fazer as nossas reparações e produzir harmonia dentro dos nossos lares. Nós acreditamos que o Senhor está nos ouvindo, acreditando que a Tua ação está acontecendo nesse momento, ó Pai, e nós queremos Te agradecer por esse momento de culto, na Tua presença, em que podemos adorar o Teu nome, em que podemos nos debruçar sobre a Tua palavra e ser impactado por ela. É no Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Queremos Te agradecer por ter nos acompanhado nessa transmissão, que você continue nos acompanhando no domingo às 19 horas. Teremos mais uma mensagem para o seu coração. A mensagem será sobre a identidade baseada na fé de Abraão. Então você é nosso convidado a estar conosco no domingo às 19 horas. Um grande abraço, que você tenha uma boa semana. Amém.